De novo, Sombra. Você é um anão que senta aqui. Então, esta coletiva. Renato, boa noite. Mais um título hoje conquistado com uma certa tranquilidade pelo que o Grêmio apresentou dentro de campo, mas quais são os principais méritos desse time que tem números que impressionam já no mês de fevereiro? São, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, média de 3,5 gols por partido. É o que eu sempre falo para vocês, né? É trabalho. A gente precisa trabalhar. Ninguém consegue nada sem trabalhar. E, acima de tudo, todo o respeito que a gente tem pelo adversário. Então, hoje o Grêmio tem melhor ataque, melhor defesa. Isso é fruto de trabalho, trabalho e trabalho. Até porque tem outras equipes aí que basicamente estão brigando por mais gols, o melhor ataque do Brasil. Já tem, inclusive, um jogo a mais na Copa do Brasil. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, respeitando sempre o adversário, buscando sempre nossos objetivos. Objetivos sempre são vencer o adversário, somando sempre 3 pontos no campeonato, que são importantes. E, consequentemente, hoje, com a vitória, veio mais uma taça. Está valendo taça, a gente corre atrás. Esse negócio de não comemorar, tem que comemorar sim, com respeito a todo mundo, porque a gente trabalhou bastante ano passado, nós conseguimos o título do Campeonato Gaúcho, e isso nos deu a oportunidade de disputar mais um título. Então, se a gente não ganha, amanhã, eu já falei isso para o grupo, imagina, né, as críticas que viriam. E é uma coisa normal. Então, não tem que dar chance para o adversário. A gente respeita o adversário, a gente busca sempre a vitória. Hoje, mais do que nunca, eu coloquei mais atacantes, porque eu gosto de jogar sempre para frente, com respeito ao adversário, mas justamente para buscar o saldo de gols. Então, hoje, o Grêmio tem o melhor ataque e a melhor defesa. Quando poderia muito bem, como treinador, me acomodar, fechar o time, tocar bola, ficar poupando jogadores. Não, a gente respeitou o tempo todo a avenida. Tem que dar os parabéns que, em momento algum, eles foram desleais também. Jogamos futebol e fizemos os gols que, como falei, dá a condição de o melhor ataque e a melhor defesa, pelo menos até então. Desde que você chegou, Renato, o Grêmio atravessa uma era vencedora, né? E com você são 5 títulos conquistados, contando hoje a Recopa. Eu acho que são 6, hein? Você está contando o quê? O primeiro turno, o estadual de 2011. Não. Desde que você chegou em 2016, só para deixar claro. Nessa sua última passagem, são 5 títulos conquistados. Uma era extremamente vencedora e que você tem declarado que quer aumentar ainda mais essa lista. Como é que o Grêmio vai evoluir ainda mais? O Grêmio bateu no teto no que se refere a desempenho técnico, ao seu trabalho, ou você vê potencial de crescimento dentro da sua equipe ainda? Não, meu amigo, no meu pensamento só bate no teto o ventilador. Meu time vai continuar buscando títulos. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente trabalha para isso. Nós conseguimos aí 5 títulos em 2 anos e pouco. É um grupo vencedor, é um grupo maravilhoso, que tenho o maior orgulho de trabalhar com eles. São pessoas inteligentes, pessoas que são profissionais, que querem ganhar também. Isso, desde que eu cheguei, eu coloquei na cabeça deles. Então, eles pegaram o gostinho de ganhar títulos, de dar a volta olímpica, entrar na história do clube, que isso é muito importante. Todo jogador que chega nesse grupo, ele é muito bem recebido e ele já entra com esse pensamento também de querer ganhar. E isso é fundamental no futebol. Pode ter certeza que o meu grupo não vai se acomodar nunca, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Enquanto estiver aqui, pode ter certeza que a gente sempre vai trabalhar para buscar títulos, até porque é o que o torcedor gosta. E para você entrar na história do clube, você tem que ganhar e dar a volta olímpica. Então, eles sabem desse tipo de desafio. Eu sempre falo, comento com eles, comento com a diretoria, comento com o presidente. O Grêmio está em lua de mel há 2 anos e meio quase. Mas a gente tem que continuar nesse pique, nesse trabalho, porque futebol, da noite para o dia, vira. Então, a gente tem que aproveitar o momento para que esse momento ruim
não chegue, nós temos que continuar trabalhando, sendo profissionais em todas as áreas, cada um no seu departamento, cada um buscando o melhor para o clube. E dentro de campo, o grupo tem dado a resposta positiva. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente quer que as coisas continuem. Renato, o jogo de hoje mostrou mais uma vez a força do elenco do Grêmio. Entrou o Montoya mais uma vez muito bem, entrou o Viseu, inclusive fez um golaço, entrou bem também. O quanto isso pode ser uma boa dor de cabeça para você, a gente pode colocar assim, esses jogadores que vêm vindo do banco e vêm entrando bem, e cada jogo que entram vão mostrando a força que tem esse elenco do Grêmio, e o quanto isso pode ser importante para o Grêmio, que tem 4 competições no ano. Mas aí tem espaço para todo mundo. Eu acho que mais do que nunca quem começa uma partida tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, porque sabe que o falo expresso. O grupo é qualificado, o grupo é grande, todo mundo quer seu espaço, todo mundo briga na boa pela posição, e quem começa a partida sabe que tem que jogar bem, tem que dar o máximo de si, porque a fila anda. Se der mole, o que está fora entra e não sai mais. Mas se respeitam, ele sabe que a decisão é sempre do treinador, e eu sempre procuro colocar em campo a equipe que naquele momento acha a ideal. Mas é muito bom para o treinador ter bastante opções, como a gente tem. Alguns jogadores saíram, outros chegaram, mas o nosso nível sempre continua com vitórias, com títulos, e isso é importante. A gente não pode deixar a peteca cair. E é aquilo que eu falo, pelo grupo que nós temos várias competições, tem espaço para todo mundo, mas o importante é que, independente da competição, independente do jogo, cada um que entra procura dar conta do recado. Renato, ali no gramado, perguntei para o Jael se ele permanece para levantar mais taças para o restante da temporada. Ele disse que amanhã vai definir a sua situação dentro do Grêmio. Já conversou com esse jogador, ele tem uma proposta do mercado japonês, conta com o Jael para o restante da temporada, e se ele for embora, tu perde muito em característica do pivô? Quem tu vê para ser substituto do Jael? É uma proposta que chegou para ele já há alguns dias, mas isso está com a diretoria, está com o presidente. O Jael é jogador do Grêmio, ele tem contrato, é um jogador importante para a gente no grupo. A diretoria está cuidando disso. A gente não vai querer um jogador que não esteja feliz aqui no grupo. Não é o caso do Jael, né? Mas a gente está tratando com muito carinho essa proposta aí. Nós temos outros objetivos também. Enfim, aí eu tenho certeza que até amanhã, ou terça-feira, algumas coisas vão ser definidas. E a gente sempre vai procurar o melhor para o clube e para o jogador também. Pois é, Renato, em cima disso, na última sexta-feira, a entrevista, né, que você mencionou os telefonemas, conversas com o Diego Tardelli também. Chegou a falar com ele de novo depois da entrevista, até pelo que repercutiu em todo o Brasil. E a chegada dele está atrelada à saída de algum jogador da função, como o próprio Jael ou o André? Não é porque de repente chega o Tardelli e vai ser algum jogador. Não necessariamente. A gente sempre quer um grupo forte. Eu sempre falei para vocês que sempre que a gente puder trazer um jogador que a diretoria pode trazer, um jogador de qualidade para fortalecer ainda mais o nosso grupo, o Grêmio sempre vai estar na briga. Eu tenho conversado com a diretoria, tenho conversado com o presidente. O Grêmio fez uma proposta muito boa para o Tardelli, muito boa mesmo. E agora a decisão é deles. Eles pediram para darem uma resposta até hoje. Hoje já mandei um recado também para o Tardelli. E eles pediram um prazo até terça-feira para darem a resposta. Tem todo o direito, mas nós deixamos bem claro que o Grêmio chegou no limite. E a partir de terça-feira a gente precisa de uma resposta deles, sim ou não, porque o jogador tem todo o direito de decidir. Mas o Grêmio também não pode ficar esperando somente um jogador. Então, a gente vai aguardar até terça-feira pela resposta. Esperamos que seja uma resposta positiva, até porque, eu volto a repetir, a proposta do Grêmio é muito boa, é um salário que o jogador merece, é um excelente salário em termos de futebol brasileiro. Então, cabe a eles. Agora a bola está com eles. A gente espera uma resposta que seja positiva da parte deles, mas se isso não acontecer, o jogador segue a vida dele e o clube segue a sua vida em busca de mais títulos. Renato, antes de tudo, parabéns pelo título, parabéns pela vitória. Queria te perguntar, tu falou pra gente aqui em outra entrevista coletiva pós-jogo que lá pelo sexto jogo o Grêmio alcançaria a capacidade física. A técnica a gente já sabe que o Grêmio tem há muito tempo.
Tu acha que esse resultado que aconteceu hoje, que foi o mais elástico dentro do campeonato, tem também a ver com a questão física já, que teoricamente chegou num pico de preparação? E tu acha que esses anos, né, que tu esteve aqui e que já traduziram em títulos esses outros anos, tem alguma relação com o ano de 2019, o acúmulo de mais um ano de trabalho, ou tem alguma diferença nesse início de ano, na preparação, que faz com que o Grêmio comece o ano melhor ainda do que o ano passado? A gente sempre procura todo ano começar da melhor maneira possível, né? O ano passado, o Grêmio não começou bem por um excelente motivo. O Grêmio estava no Mundial. Então a transição começou o campeonato, infelizmente eles não começaram tão bem, mas não adiantava a gente tentar trazer os jogadores mais cedo, porque merecidamente eles tinham seus 30 dias de férias por tudo que eles haviam feito no ano, né? 2017 no caso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sempre procura melhorar a parte física dos jogadores, a gente sempre procura melhorar a parte técnica dos jogadores, a parte tática dos jogadores. Você vai perguntar, os jogadores já atingiram aquilo que você quer? Não. Falta, por incrível que pareça, falta bastante coisa. Por que falta? O Grêmio fez 6 jogos esse ano. Basicamente 3 com uma equipe e 3 com uma outra equipe. Então, ainda falta o ritmo de jogo. O jogador sabe que ele precisa melhorar sempre, todo dia. Não é porque nós estamos ganhando, que está tudo bem, não precisa de mais nada. Não, a equipe que vence, ela sempre precisa melhorar. Esse é o nosso objetivo sempre. E é isso que eu passo para os jogadores. A gente não pode se acomodar. O jogador sabe que pode sempre dar um pouquinho mais, seja na parte física, seja na parte técnica, seja na parte tática. Enfim, eu falo para eles, treinem forte para jogarem forte. Se treinar fraco, vai jogar fraco. Se o adversário não treinar, seja ele quem quer que seja, o problema é dele. Nós precisamos trabalhar para aguentar bem os 90 minutos. E eu costumo sempre brincar com eles, mas falando sério, que eles têm que aproveitar essa estrutura. Essa estrutura que o clube dá, são pouquíssimos clubes no Brasil que têm essa condição. Então, se o presidente, se a diretoria dá esse conforto merecidamente para eles, em campo eles precisam se entregar nos treinamentos e nos jogos. É por isso que nós temos esse sucesso, porque não falta nada para eles. E eles são profissionais, eles entendem o recado. Trabalham e dentro do campo eles procuram buscar sempre as vitórias e, consequentemente, vêm os títulos. E por isso que eu fico feliz pelo meu grupo e muito feliz por ver o nosso torcedor feliz, porque a gente vê o nosso torcedor sempre sorridente. É lógico que eles estão sempre sorridentes também porque a gente vem conquistando, mas é importante você dar essa alegria para o torcedor, até porque o futebol ainda é uma das poucas alegrias que nós temos, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. O Leonardo Gomes hoje fez um golaço, né, mas não só isso, mais uma grande atuação da parte dele, é incrível a evolução. Eu queria que tu falasse sobre essa evolução dele e em que aspectos ele ainda pode melhorar. Bom, tem algumas coisas que eu tenho conversado bastante com o Léo aliás, eu falo sempre com todos os jogadores, por isso que eu digo, eles sempre precisam melhorar algo mais. Então eu tenho cobrado algumas coisas dele, mas eu prefiro ficar só entre eu e os jogadores. É um jogador que chegou muito novo, ele veio do Boa Esporte, ele chegou com muitos defeitos, a gente foi dando tempo a ele, fomos lapidando o Léo. É um jogador jovem, um jogador que tem um futuro muito grande. Pode ver que no primeiro ano ele não teve tão bem, mas nós preparamos ele. Hoje ele vem jogando bem, e isso que é importante. É um jogador jovem, um jogador para jogar vários anos no clube. Então, um jogador não é só o Léo, não. Independente da idade, independente da posição, o jogador sempre precisa melhorar um pouquinho. E é isso que eu trabalho no dia a dia com eles, porque a gente não vai chegar nunca numa perfeição, mas sempre o mais próximo possível, se todo mundo se doar, todo mundo querer aprender sempre, e esse grupo quer aprender, o resultado dentro do campo pode ter certeza que vai ser sempre positivo, porque quanto menos a gente errar, mais próximo do gol a gente vai estar. Renato, o André Rizek há pouco disse que o Grêmio é o Manchester City daqui, 6-0 lá, 6-0 aqui hoje. O que você tem para responder para ele? Você concorda com essa afirmação? Eu vi. Eu estava lá no vestiário e eu comentei com o presidente. A única diferença é só do bancário deles, né? Que eles montam uma seleção. Eles vão buscar jogadores de 100 milhões, 80 milhões,
brincam de gastarem dinheiro. Então, com uma seleção daquelas, realmente é o mínimo que o torcedor deles espera, né? Um bom futebol, do jeito que eles apresentaram, tem um grande treinador, entendeu? Mas cada um na sua, eles procuram jogar o futebol deles lá, a gente procura jogar o nosso futebol aqui. Eu acho que o futebol, ele é bonito, seja lá ou seja aqui, porque são equipes que jogam para frente, que buscam o gol. Eu sempre falo para vocês, a minha equipe joga para frente, busca o gol o tempo todo, independente do resultado, independente do adversário, independente do local do jogo. Por quê? Porque buscando a vitória, você pode tomar o gol, óbvio, mas você jogando dentro do campo do adversário, buscando o gol o tempo todo, você está muito mais próximo da vitória do que da derrota. Então, futebol é alegria. Eu falo para eles, joguem com alegria, e mais com responsabilidade. Vocês são pagos para isso, vocês gostam do que fazem, tem milhões de torcedores que torcem por vocês, então joguem com alegria. Alegria e responsabilidade. É sempre essas palavras que eu falo para o meu grupo, e eles jogam com essa alegria, eles jogam com prazer, e isso é fundamental em qualquer situação, em qualquer trabalho, em qualquer profissão, você fazer com prazer o teu trabalho e com confiança. Esse é o meu grupo. Mas, voltando de novo, o que eu posso falar, eu com aquele dinheiro, montando uma seleção do jeito que eles montam, imagina o Grêmio está bem, mas imagina o Grêmio com todo esse dinheiro do Manchester City, a equipe que nós poderíamos montar, né? Mas eles lá, a gente aqui, quem sabe, né? Um dia a gente possa fazer uma final no Mundial. Renato, o Grêmio hoje, com cerca de 30 minutos do segundo tempo, estava ganhando de 4-0 e tu resolveu botar um centroavante, o André. O que se deve isso? O Grêmio está vencendo 4-0, de repente chegou, não precisa mais fazer gol e tu ainda quer buscar mais gols, quer atacar mais. Qual é a mensagem que tu passa para os jogadores nesse momento de 4-0 e por que isso? Eu falei para os jogadores que estavam entrando para passar o recado, eu chamava um outro jogador sempre na beira do campo, eu falei para eles respeitarem, e eles sempre respeitaram todos os adversários, hoje de novo respeitarem, é assim que tem que ser, mas o maior respeito que se pode ter para o adversário é jogar futebol e fazer gols. O Grêmio precisa quebrar recordes, então hoje vocês estão falando, e eu concordo, hoje o Grêmio tem o melhor ataque do Brasil. Por quê? Porque busca o gol. Hoje o Grêmio tem a melhor defesa do Brasil. Por quê? Porque a gente treina. É início do campeonato, mas é sempre bom você estar na ponta. O Brasil todo sabe que nós temos o melhor ataque hoje, que nós temos a melhor defesa. E eu estava pedindo para os jogadores, tanto é que estava colocando, como você mesmo falou, o próprio André junto com o Dizeu lá na frente, tirando um volante, em busca de mais esse recorde, pelo menos até hoje, de fazer os gols e termos o melhor ataque, até porque o melhor ataque até então era o do Santos, mas o Santos, ele havia jogado durante essa semana, né, pela Copa do Brasil, jogou ontem de novo, então ele tinha uma partida a mais do que a gente. Então era necessário a gente buscar os gols justamente para passar a equipe do Santos. Então se eu vejo uma equipe na frente com mais gols, eu sempre trabalho a minha equipe para a gente buscar o máximo de gols. Futebol, o torcedor gosta de gol. Não é porque está 4-0 que eu vou mandar a minha equipe se acomodar. De maneira alguma, a gente trabalha a semana toda para que na hora que chegue na hora do jogo, a gente possa fazer sempre o melhor. É por isso que eu falo para vocês, meu time, não importa contra quem, aonde, quanto está o jogo, meu time ele é focado de trabalhar sempre a bola e buscar sempre os gols. Renato, dá para dizer, a gente que acompanha o Grêmio de perto, que o Grêmio é um time maduro. Ainda assim, é um time repleto de gurizada. Hoje estava aqui o Tonhão comemorando ali, o Vico comemorando o título, eles mesmos não relacionados. Dá para dizer que é um mérito teu saber mesclar essa juventude com essa experiência que o Grêmio tem e um mérito também da diretoria? É o mérito de todo mundo. Da diretoria, do presidente, da comissão técnica, dos jogadores. Entendeu? Eu sou pago para procurar lapidar os jogadores, independente da idade. Tem jogador hoje que tem aqui mais de 30 anos também, que todo dia ensina alguma coisa para eles. Imagina os jovens. Então, por isso que o Grêmio vem formando jogadores. A gente pega alguns jogadores da base, a gente procura lapidar esses jogadores aqui no profissional, e os exemplos estão aí. Alguns saíram, alguns estão aparecendo. Então, é um trabalho de uma bola de neve. Alguns saem, até porque o clube precisa vender, às vezes, algum jogador para sobreviver, mas o importante é você formar jogadores, não adianta você formar um e ficar por aí. A gente forma, vem a proposta, não dá para competir com as pessoas, com os clubes lá de fora, mas a gente vai renovando. Então, todo mundo tem sua parcela de trabalho. Do presidente ao roupeiro, não é só o trabalho do Renato, não é só o trabalho do presidente, é todo mundo em seu departamento,
procura trabalhar, e a gente lapida esses jogadores aí. Então é importante a gente ter garotada, dar moral para eles, e eu sou um treinador que gosta de trabalhar com os garotos. Eles já começaram o campeonato, eles fizeram 3 jogos, foram muito bem, entendeu? Esse é o Grêmio, juventude e experiência. É a melhor coisa que você pode ter num grupo. Renato, você falou sobre a importância da alegria do futebol, né, pelo momento como um todo, e a gente viveu aí essa situação, ainda está vivendo muito recente, relacionada ao Rio de Janeiro. Teve algum papo com os jogadores antes da partida relacionado a isso? Alguma conversa especial que você teve com algum deles, daqui a pouco com o próprio Viseu, ou depois do jogo? Como é que foi esse bastidor nesse sentido? Nesses dias foi com muita tristeza que a gente recebeu a notícia, né? Garotos de 14, 15, 16 anos. Eu, por exemplo, cheguei no Grêmio também com quase 18 anos. Todos esses jogadores do Grêmio, do Flamengo, qualquer clube do mundo todo mundo passou por isso, as categorias de base. É um sonho. É difícil você falar nessas horas. É difícil você falar alguma palavra ou algumas palavras para a família desses jogadores, para consolar seus corações, porque falar o quê numa hora dessa? Então, nessas horas não adianta as pessoas ficarem atirando quem é o culpado ou quem são os culpados. Eu acho que nessas horas aqui a gente tem que ser tranquilos e procurar confortar as famílias, porque não é fácil uma criança de 14, 15 anos sair de casa para poder ajudar a família, para poder ajudar seus pais, e os pais entregam essas crianças para um clube. Na minha opinião, foi uma fatalidade, porque é o sonho de todo jogador, de todo garoto, ser jogador de futebol. E eles foram para um grande clube, e infelizmente aconteceu isso aí. É difícil. Eu sinceramente, eu tenho uma filha, mas olha, eu não queria de maneira alguma estar no lugar dos pais desses jogadores que infelizmente tiveram essa fatalidade, porque não tem palavras, não tem gestos que você vai confortar. É uma vida que foi. É muito difícil você parar de um sonho de um garoto, sabendo que o sonho deles todos é ajudar a família, como foi meu sonho, como é o sonho de todo jogador, porque você não tem um jogador que nasce rico. O jogador que nasce rico, ele não vence na profissão, porque a profissão do jogador ela é muito dura. Então, todo jogador pode ter certeza, todo filho, ele tem esse sonho de sair de casa, se tornar jogador de futebol e poder ajudar a família. Infelizmente, essa fatalidade aí tirou aí 10 vidas, 10 sonhos dessas famílias. Então, se eu pudesse ter as palavras certas para confortar os corações dessas famílias, pode ter certeza que eu falaria, mas não tem palavras. Não tem palavras. Não tem nada que possa confortar essas famílias. Agora, vocês vão me dar licença. Tá? Agora eu estou emocionado. Pessoal, o presidente do DACREF vai atender vocês, tá bem? Vamos ver. Não, tá legal. Boa noite. Boa noite, Duda. Duas questões que foram faladas agora pelo Renato, que a gente gostaria, do ponto de vista da direção, que nos ambientasse como estão essas negociações. Primeiro, a possível vinda do Diego Tardelli, uma resposta seria dada até terça-feira, e a questão envolvendo também a possível saída do Jael. São questões, mesmo que talvez não diretamente ligadas, mas que serão solucionadas, terão suas soluções nos próximos dias? Eu espero que sim. Quanto ao Tardelli, como o Renato disse, a gente fez uma proposta, chegamos no nosso limite e estamos aguardando. A resposta era para hoje,
Eles nos pediram até terça, não é o que a gente queria, terça se não vier, acabou, vamos esquecer o Tardelli e pensar no outro, ou em nenhum. E o Jael, eu gostaria muito que ele ficasse, gosto muito do Jael, mas a gente examina toda e qualquer proposta que chega, até por uma questão de respeito ao jogador e ao clube que está fazendo a proposta. É evidente que tem, né, propostas que têm que ser examinadas, outras são muito baixas, a gente agradece e nem fala muito a respeito. Então, se for bom para o Jael, se ele quiser, a gente vai estudar, já que a proposta não foi tão baixa, a gente, se ela melhorar um pouco e o Jael quiser, pode ser que ele saia, mas isso vai se resolver também nos próximos dias. Presidente Duda, o Grêmio está buscando o Tardelli, tem proposta pelo Jael, como a gente ia falando. O próprio Renato fala que o Grêmio, no começo dessa proposta, só 2 times, talvez, no Brasil, teriam o valor para pagar o que ganhava o Tardelli fora do Brasil, que seriam o Flamengo e o Palmeiras. Curiosamente, 2 adversários do Grêmio também na Copa Libertadores. Em que patamar vocês, da direção, veem o Grêmio comparado a esses outros times? A gente sabe que o Grêmio tem uma base já formada, vem jogando talvez o melhor futebol do Brasil nesse começo de ano, mas em que patamar vocês veem o Grêmio hoje, a 1 mês da estreia da Libertadores, em relação a esses outros times aqui no Brasil? Não, você citou bem, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão num patamar Flamengo, mas de vez em quando a gente pode. Duda, o Grêmio já havia recusado uma proposta lá em dezembro também do Jael para que ele fosse jogar no futebol japonês, porque na época eram números abaixo para o Grêmio, mas para o jogador muito interessante. Na tua manifestação me parece que a negociação ainda está mais ou menos nesse sentido, com números bem interessantes para o jogador, mas ainda aquém do que o Grêmio gostaria. O Grêmio estuda pedir de repente uma contraproposta, aumentar esse valor para o tricolor, e queria também que tu comentasse um pouquinho sobre o Luan. Ele está chegando no número de títulos e número de gols que o Renato tinha com a camiseta do Grêmio. É o novo camisa 7 ídolo daqui para frente? Hoje em dia é assim, né? O que acontece geralmente é isso. Os clubes ou grupos de investidores que vão colocar o jogador em algum clube, eles vão primeiro no jogador e oferecem uma excelente condição para o jogador. E depois vem falar com a direção do clube que tem o contrato, que tem o jogador sob contrato. Mas os jogadores, geralmente, e é o caso do Jael, que é uma excelente pessoa, um grande profissional, eles compreendem que a gente não pode, só porque eles receberam uma grande proposta, a gente não pode dá-los de presente. O clube tem que ser recompensado também, e bem. E geralmente a gente concorda com o jogador nesse número, nesse valor que seria bom para o clube. Então, geralmente é esse o caso. Para o jogador, quase sempre, quando a proposta é da Europa, ou do Japão, ou do mundo árabe, eles vão ganhar o dobro do que ganham no Grêmio ou em qualquer clube brasileiro. Então, para eles sempre é bom. Mas eles sabem, compreendem que a gente não pode dá-los de presente. Então, a proposta tem que ser muito boa para o clube também. Quanto ao Luan, sim, sem dúvida, o Luan pode ser o novo camisa 7. Não vou dizer que ele vai ser que nem o Renato, senão o Renato me mata. Ele vive brincando com os jogadores que eles não devem olhar muito o vídeo dele, porque senão eles vão se matar. Então, é o caso. Eu acho que ele vai ser já é um grande ídolo do Grêmio, usa 7 também, maravilha, está atingindo, né, recordes aí. Que bom que é assim. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você falou no Luan para dizer que nem sempre o Grêmio faz uma grande contratação trazendo um novo jogador. Muitas vezes a grande contratação é manter jogadores no Grêmio, como o Luan, como o Kahneman, como o Jeromel, como o Maicon. Às vezes as pessoas, os torcedores, cobram, vocês não estão contratando ninguém, mas às vezes eles não sabem que vem as janelas e a gente consegue manter jogadores como esse que eu citei, e o Luan é um belo exemplo. Isso aí são também, eu considero também, grandes contratações. Ô, Duda, o fato do Grêmio ter feito uma proposta milionária para o Diego Tardelli, ou uma proposta muito boa, como disse o Renato, acima da média, a relação do Renato ser muito boa com o Tardelli, o fato dele ter pedido mais tempo, de certa forma, decepciona vocês? Vocês esperavam uma negociação mais simples, mais ágil, um processo que não fosse tão burocratizado? Não, a gente está acostumado, eu que estou há muito tempo no futebol, sei que é assim que funciona, o jogador e seu empresário
geralmente procuram para si, e isso eu respeito muito, procuram para o jogador o melhor negócio. Então, se o Grêmio está disputando com o Atlético Mineiro, ou com sei lá com quem, são também grandes clubes, então o jogador, ele quer jogar no Grêmio, ele quer jogar com o Renato, tá bem, mas se ele for ganhar muito mais num outro clube que talvez ele não queira tanto jogar como no Grêmio, mas também não vai ser uma coisa horrível ele jogar no Atlético Mineiro ou só onde for. Então, eu compreendo isso muito bem, não é nenhuma decepção, não tem problema nenhum. Não, leilão não, por isso que eu disse, a gente fez a proposta, atingimos o nosso limite, se terça-feira vier uma resposta boa, Tardelli vem, se vier uma resposta negativa, ele não vem. Presidente, na outra questão, o senhor falou que às vezes uma renovação com um grande jogador é melhor que uma grande contratação. Recentemente, o Kahneman, saiu uma informação que o Kahneman poderia estar sobre olhares do Atlético de Madrid para substituir o Godin, que está de saída para a Itália. Definitivamente o Grêmio pode bater o martelo e dizer o Kahneman não sai do Grêmio? Até a próxima janela dá para dizer que não sai, porque essa notícia foi assim meio, né? Alguém disse que o Kahneman, lá no Sul, no Grêmio, tem um zagueiro chamado Kahneman que poderia substituir o Godin se ele saísse, quer dizer, é uma coisa assim meio, né? Muita conversa, então não é nada muito quente, vamos dizer assim, mas eu posso dizer que o Kahneman está muito feliz no Grêmio e nós muito felizes com ele, e ele, até a próxima janela, é certo que fica no Grêmio. Duda, até que ponto essas boas atuações do time, do elenco, até de jogadores que talvez não davam a resposta positiva no passado, agora estão dando, de jovens jogadores surgindo, podem fazer com que o Grêmio repense a contratação de novos jogadores? Talvez vocês pensavam em contratar mais e agora estão repensando. Em quanto está pesando essa atuação hoje da equipe? Não, isso aí realmente acontece. Não é tanto a atuação da equipe, mas são atuações individuais que a gente olha bem e vê, né? Mas a gente também tem que estar consciente de que, não desmerecendo, né, o gauchão, mas é o gauchão. As outras competições que nós temos pela frente são mais difíceis. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Não pode achar que está tudo maravilhoso, mas está muito bem, estamos jogando bem. E eu acho que tudo começou com a permanência do Renato, né? Isso aí foi muito importante, eu me sinto muito orgulhoso de ter colaborado nisso. E tudo começou por ali, então o time esse ano não teve aquela ida aos Emirados Árabes, isso aí ajudou muito e está sendo um excelente começo, mas a gente está consciente, tem competições aí bem difíceis pela frente. Vocês têm recebido sondagens pelo Everton? Acredita que pode ficar com ele até o final da temporada ou a saída no meio do ano é iminente? O Diego Tardelli, ele está vinculado a uma saída do Everton já como forma de precaução ou não? Não, a saída do Everton não é iminente. Todo mundo acha que pode acontecer, porque ele é um jogador que desperta muito interesse dos clubes europeus. E os clubes europeus, principalmente os de ponta, quando vem, fica difícil mesmo. Fica difícil porque eles têm muito dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas não tem nada, não tem nenhuma proposta oficial e nos últimos tempos nem sondagens, mas a gente sabe que na janela do meio do ano provavelmente vão aparecer. Uma contratação como a do Tardelli, não tem por que negar, tem a ver um pouco com isso também. Pode ser que saia o Everton, pode ser que saia algum outro grande jogador, a gente procura reforçar muito por isso também. Duda, aqui. Em primeiro lugar, parabéns pelo título. Eu queria te perguntar sobre as dificuldades do mercado. Tu que está hoje trabalhando diretamente com isso, o que tu acha que tem sido mais difícil para as contratações? É mais difícil contratar um atacante, porque custa caro? Ou é mais difícil contratar um lateral ou um zagueiro, como o Grêmio precisa, porque é mais difícil de achar esse jogador? Tem posições que são mais difíceis de achar, é verdade, mas o principal problema sempre é o valor, são os valores, porque quando a gente não quer contratar, né, qualquer jogador para o Grêmio, a gente quer contratar um jogador que chegue e realmente ajude, e aí geralmente é caro, é muito caro, e esse é o principal problema quase sempre. Agora, tem posições que são mais difíceis de achar mesmo. Muito obrigado, presidente. Pessoal, recapitulando, amanhã folga geral, representação na terça-feira à tarde.